Sejam todos bem-vindos aos Segredos dos Milionários. E episódio especial. Esse aqui é o episódio especial, participação aqui de Felipe Mendes, mas na realidade aqui o meu entrevistado é o Leonardo Soares. E Léo, seja bem-vindo. Eu quero perguntar para você, quem é o Leonardo Soares? Obrigado, Felipão. Muito feliz de estar aqui nesse podcast que eu criei, dessa vez na cadeira contrária. Né? Um dia da caça, um dia... Exatamente, um dia do lançador. Caramba, mano! Exato. Bom, pra quem não me conhece ainda, cara, eu sou lançador, trabalho com lançamentos digitais, lançamentos de cursos online. Né? A gente usa metodologia lá do Fórmula de Lançamento, onde a gente basicamente pega uma pessoa que é especialista em determinado assunto, coloca ela para produzir um curso, um produto, ensinando aquilo que ela faz, e a gente faz todo o trabalho, eu e a minha agência, eu e a Movement, a gente faz todo o trabalho para vender. E é engraçado que, assim, muita gente olha, mas, assim, isso não daria para vender, isso não daria um curso. E, cara, assim, a gente já vendi mais de, acho que 14 nichos, 14 mercados diferentes, né? Já fiz lançamentos de muita coisa diferente. E hoje o nosso maior especialista, um dos maiores resultados que a gente tem é no nicho de milhas e cartões de crédito, Norton Reveno. Inclusive, siga ele aí, siga Norton Reveno aí. E assim, é um nicho muito grande e tal. A gente faz lançamentos de múltiplos 7 dígitos, né? De mais de R$1 milhão, 2, 3. No ano faturamos mais de 10 milhões de reais. Mas tem uns nichos que aparecem, cara, que assim, tem uma mulher que fala sobre orquídeas. E ela tem um curso sobre orquídeas e vende mais de R$1 milhão num curso sobre orquídeas. Então, muita gente pergunta assim, daria pra fazer um curso disso, daquilo, às vezes não sabe, mas, cara, assim, dá pra fazer um curso de tudo. Então, basicamente, bem resumido, é isso que a gente faz. A gente é uma agência de lançamentos, a Movement. Muito legal, Léo. Eu costumo considerar aqui, classificar o digital como se fosse um planeta habitável que a gente tivesse recém-descoberto. Então é muito legal ouvir você falar isso. Ô Léo, conta pra gente como que você conquistou o teu primeiro milhão e quantos anos você tinha? Cara, o primeiro milhão eu tinha 29 anos. Antes dos 30, milhão antes dos 30. Um com 30, você inaugurou uma nova Isso, 1 com 30. Exato. Foi o primeiro com 29 e ele veio do marketing digital, veio do mercado de lançamentos, né? E veio principalmente do lançamento ali dos cursos com o Norton, que é o meu sócio, de milhas e cartões de crédito. Mas assim, eu comecei lá em 2014, comecei no mercado de lançamentos em 2014 e a verdade é que eu só fiz o primeiro 6 em 7, né? O primeiro 100 mil em 7 dias, que é um grande marco nesse mercado, depois de 5 anos, só em 2019. Levou 5 anos para eu fazer o primeiro 6 em 7. Mas levou 3 dias para fazer o segundo e levou mais um mês para bater o primeiro milhão. Então, às vezes a gente olha, as pessoas olham de fora e vê, sucesso da noite pro dia. Mas, cara, a real é que assim, pro sucesso da noite pro dia acontecer, teve que ter muito tempo de trabalho antes. E foi o meu caso. Muita gente vê e faz lançamentos, é lançador e, cara, quer ter resultado rápido. Todo mundo quer, eu também quero, né? Nos meu primeiro lançamento eu queria isso, queria estourar, bater o 6 em 7. Mas tem gente que para algumas pessoas vai acontecer, sim, mas para a maioria das pessoas vai levar um tempo. E o grande ponto, Fê, é que assim, as pessoas às vezes começam a fazer alguma coisa e elas param antes de chegar lá. Né, acho que todo mundo já viu aquela figurinha no Instagram, figurinha não, mas uma arte no Instagram do cara cavando assim, procurando o diamante e ele para logo antes do diamante, logo antes de achar o diamante. E a verdade é que a maioria das pessoas acabam sendo assim na vida. Elas descobrem algo para fazer, para ganhar dinheiro, para ganhar grana, para ficar milionário, só que elas fazem para ver se vai dar certo, elas não fazem até dar certo. Eu acredito que esse é o maior diferencial das pessoas que têm sucesso, das pessoas e dos milionários, da galera que realmente ganha grana. Eles fazem até dar certo. Excelente. Léo, onde você nasceu? Cara, eu sou nascido no Rio de Janeiro. Acho que pelo sotaque já dá pra ver. Mas fui com 2 anos pra Floripa.
Meus pais olharam, pô, tá muito violento isso aqui. Isso em 92, né? 93. E aí a gente foi pra Floripa. Caramba, então dá pra dizer que você nasceu em Floril. Floril, sou um catarioca. Catarioca, exatamente. Muito bom. E aí foi em Floripa que o meu pai começou a empreender, né? Ele trabalhava, quando a gente se mudou para lá, ele trabalhava numa agência de publicidade. Mas a agência de publicidade não estava dando grana suficiente para sustentar o filho, o básico, assim. Tá? Eu costumo dizer, eu nunca tive luxos na infância e na juventude, sempre tive tudo que precisava, não tudo que queria, mas tudo que precisava, graças ao trabalho dos meus pais. E quando eu era pequeno, sei lá, devia ter uns 3, 4 anos, meu pai e minha mãe, aí eles começaram a empreender. Eles montaram uma videolocadora que não existe mais, e de fita cassete, que existe muito menos ainda, né? Então, era uma época que, pô, não tinha TV a cabo, não tinha Netflix, lá em 95 Netflix. E aí eles começaram com essa videolocadora, que era muito, assim, eu e meu irmão, a gente gostava muito, a gente era pequeno, tinha, sei lá, 5 e 3 anos, que era do lado do nosso colégio, e tinha fita de vídeo, tinha fita de videogame, a gente podia ficar jogando ali o tempo todo, esperando eles fecharem a videolocadora para voltar para casa. Então deu pra gente se divertir. E aí, cara, meu pai, assim, desde esse momento ele foi empreendedor, né? E minha mãe sempre fala: mãe, beijo pra ti, pai, beijo pra ti. Pai, não sei se a mãe já te falou isso, tá? Mas minha mãe sempre fala, cara, que sabia que meu pai não poderia trabalhar pra alguém, que ele ia ter que ser um empreendedor. Porque ele tem um gênio muito forte, ele não gosta de receber ordem. Então, nesse momento ele foi empreender. Mas a real é que chegou um momento que a TV a cabo chegou em Floripa, que antes não existia. E a galera começou a parar de alugar filme. Isso acabou impactando muito a videolocadora. E aí, do nada, chegou um cara na videolocadora falando pro meu pai com a ideia, cara, ó, vamos fazer um jornalzinho de 4 páginas de bairro para entregar nos arredores ali da locadora, onde eu divulgo os filmes, a gente bota ali a sinopse dos filmes e tal, tem um conteúdo, eu vendo, aí o cara venderia os anúncios e eles dividiriam meio a meio. Aí meu pai, beleza, né? Não tinha nada a perder, vamos fazer. E aí o cara fez um e meio, 2 ali, tipo, no segundo já atrasou um monte, não entregou. Aí meu pai falou, cara, não quer mais fazer? Ele, pô, não quero mais fazer, se quiser pega aí. Meu pai pegou. E foi esse jornal Imagem da Ilha, que eu sou muito grato. Hoje ele é um portal, né? Mas na época era um jornal impresso. E que, cara, nos bancou a vida inteira, até eu ter uns 20 anos. Aí. Foi por causa dele que a gente tinha escola. Então a escola anunciava, né? Fazia muita permuta. Cara, a gente viveu de permuta por 20 anos. Então era escola, era parque aquático, era escolinha de futebol, era restaurante, tudo envolvia o jornal. E isso foi muito bom porque a gente teve acesso a coisas que, se fosse pagar com dinheiro, na época não teria. Mas também tem um lado ruim, que é assim, meu pai ele acabou desenvolvendo uma relação ruim com o dinheiro. Porque ele não gostava de gastar. E ele sempre gostava só de pagar com permuta. E isso eu via ele quando às vezes a gente ia em restaurante que tinha que pagar, ele não gostava, tinha um sentimento ruim. E eu vendo pequeno, tu sabe, Fê, as crianças são educadas pelo exemplo. E eu via meu pai com aquilo, sentindo uma dor, assim, não gostando de pagar, e eu assimilei isso pra mim. E foi uma coisa que, cara, foi muito ruim, assim, até os 27 anos, 27, 28 anos, eu fiquei numa escassez, um sentimento de escassez. Mesmo depois de ler muitos livros, fazer muitos cursos, cara, eu não conseguia me libertar eu sentia dor no peito toda vez que eu tinha que pagar alguma coisa. Sentia dor, cara, podia ser R$5, eu sentia dor no peito. Isso era tão forte que chegou a impactar meu relacionamento com a Clem. A gente quase terminou algumas vezes por causa disso. Porque, assim, a Clem sempre teve grana, né? E para ela nunca foi um problema pagar as coisas, né? Inclusive, ela nos bancou durante muito tempo do nosso relacionamento. Só que aí, o que aconteceu? Ela via que eu me sentia mal
E ela não queria que eu me sentisse mal, ou seja, ela não queria que eu pagasse. Aí ela começou a pagar, aí ela pagava tudo. Só que daí ela começou a se sentir mal, porque pagava tudo. E aí a gente entrou numa espiral, foi um momento que eu tava mal profissionalmente, as coisas não estavam dando certo, e isso acabou influenciando muito, 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 muito o nosso relacionamento. Mas graças a ela, de bater muito, né, o ensinamento, ela sempre teve um relacionamento muito bom com o dinheiro. Ela sempre usou o dinheiro apenas como uma ferramenta e para fazer as coisas que ela queria. Né? Então, a família dela, por ter grana, não só por ter grana, né? Mas ter grana ajuda, mas os ensinamentos que foi passado para ela, sempre teve um relacionamento muito bom com o dinheiro. E sempre teve, apesar da família dela ter grana, a grana que ela teve, que ela usou a partir dos 16, 17 anos, sempre foi grana dela. Que ela é instrutora de esqui nos Alpes. Ela é francesa. Para quem não conhece, minha esposa, a Clem, é francesa. E ela é instrutora de esqui nos Alpes. Então, e é um trabalho que é muito bem pago. Então, sempre recebe muita grana. E ela sempre gastou muito bem. Ela sempre soube ganhar e soube gastar. E eu vejo muita gente... E assim, é gastar para ti. Gastar para se sentir bem. Não gastar para ostentar ou para mostrar para os outros. Cara, é ir no mercado e comprar só as coisas que tu quer. Nem mais, nem menos. É só o que tu vai usar. Tipo, não tem comida estragando porque comprou demais, nem a marca ali que comprou para pegar a mais barata. E eu sempre fui muito de, pegar a marca mais barata, o mínimo possível ali, comer para sobreviver. Eu sempre tive muito dessa escassez. E ela veio com esse ensinamento que eu acredito que muito pouca gente tem, Fê. Muito pouca gente tem. E normalmente esse ensinamento vem de família. Porque muita gente sabe hoje, e com o mercado digital tá aí, o marketing digital tá aí, e esse podcast tá aqui para isso. Esse podcast tá aqui para isso, que é para mostrar para as pessoas como ganhar dinheiro. Então, muita gente acaba aprendendo a ganhar dinheiro. Mas poucas são as pessoas que sabem gastar dinheiro. Que sabem gastar tendo prazer em gastar. Não gastar para ostentar ou gastar por gastar, mas gastar se sentindo pleno, se sentindo bem em gastar. E esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tive com a Clem e que eu sou muito grato a ela. Beijo, meu amor. Obrigado por isso. Sensacional. Ô, Léo, acho que você até entrou aqui na próxima pergunta que eu ia fazer, né? Quais pessoas te ajudaram nessa jornada? Tem mais alguém que você queria citar, fora as que você já citou? Tem. Não, com certeza a Clem foi sensacional, assim, foi. Porque a Clem, ela mudou a... Eu tinha feito muitos cursos já. Assim, desde que eu comecei a ganhar grana, eu reinvesti muito em mim, né? Porque desde pequeno, meu pai me perguntava, Léo, o que tu quer ser quando crescer? Eu falava, quero ser rico. E a gente nunca foi rico. E meu pai nunca foi rico, ele não teve um bom relacionamento com dinheiro. Então, eu não aprendi isso em casa. Como a maioria das pessoas não aprendem, né? Dinheiro é um puta tabu, é um puta assunto tabu que as pessoas não falam sobre, as famílias não falam sobre. Inclusive, este podcast é para isso, para levar esse conhecimento para as pessoas, entrevistando milionários, para que eles possam mostrar e falar sobre qual que é o modelo mental deles com relação ao dinheiro. E a Clem, ela me ajudou muito, 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 muito. Foi, assim, sem ela eu jamais conseguiria, porque eu já tinha lido, já tinha estudado, feito muito curso sobre abundância, sobre mentalidade, os segredos da mente milionária, pai rico, pai pobre, eu já tinha lido tudo isso. Mas tinha algumas coisas muito enraizadas, coisas de, sei lá, de subconsciente. Não é nem coisa que, eu pensava dessa forma, não, eu sentia dessa forma. E, cara, eu não... sei lá, não teve curso e livro que deu jeito, porque eu estudei muito. Foi só a Clem. A Clem, né, baseado no nosso relacionamento, nas coisas ali, nas coisas do dia a dia, mostrando muito pelo exemplo dela, eu consegui me libertar desse sentimento ruim com relação ao dinheiro, ruim de gastar o dinheiro, e aprendi a gostar de gastar o dinheiro. Mais uma vez, não é de torrar o dinheiro, eu sei o valor do dinheiro, mas eu me sinto bem quando eu vou no restaurante, é caro, mas a comida é boa. Eu me sinto bem quando eu faço uma viagem. Eu me sinto bem por mim, não para postar no Instagram. Claro que postar no Instagram é legal, tirar foto, fazer vídeo e tal, ficar famoso, queremos? Sim, queremos, todos queremos. Mas é de se sentir bem, mesmo se não tivesse Instagram, eu me sentiria bem. E a Clem me ajudou muito. Mas tem várias outras pessoas. Tem o Norton, que é meu sócio, nosso amigo, que eu acredito que, assim, foi em 2019, quando eu conheci ele e a gente começou a trabalhar junto, que eu explodi. Eu fiquei 5 anos remando ali,
sem conseguir estourar, e aí foi aquela história. Foram 5 anos, desde que eu fiz o primeiro curso até fazer o primeiro 6 em 7, 3 dias até o segundo 6 em 7 e mais um mês até o primeiro 1 milhão. E tudo isso foi com o Norton. Então, o Norton me ajudou não só como sócio, como especialista, né? Ele especialista e eu lançador, mas também me dando várias dicas e insights de como eu deveria tratar o dinheiro, mas em questão de investimento até. Porque eu sempre fui muito de reinvestir em mim. Então, eu pegava toda a grana, cara, era livro, curso, mastermind e mentoria. Eu sempre reinvesti em mim, e eu acredito que é excelente isso, não mudaria isso jamais, mas ele veio com uma outra visão de investimentos fora, de antifragilidade até, né? E quando começou a sobrar mais grana, né, eu cheguei e foi com ele que eu fui falar, mano, onde é que tu tá investindo, o que eu posso investir, o que tu indica e tal. Então, o Norton me ajudou muito. E, claro, não vou conseguir falar de todas as pessoas que me ajudaram, mas tem um cara que eu sempre me lembro, que é um professor da minha faculdade, da faculdade que eu larguei. Mas, Fê, cara, esse professor é muito parecido contigo, cara, muito parecido contigo. Sabe aquele professor que é igual ao teu caso, né, se tu fosse professor, que assim, o professor, todo mundo já teve um professor assim, que é o professor que tá lá na frente, tá falando, e tu olha e pensa, mano, eu poderia assistir qualquer aula desse cara, porque o cara é muito bom, o cara é engraçado, o cara te engaja, o cara te entretém. Tem vários professores que são ruins, que tu não aguenta mais, mas esse cara poderia qualquer coisa. Professor Otávio Lebar Vechon, beijo pra ti. E eu olhei, eu falei, cara, eu admiro esse cara, eu quero ser igual a esse cara. E aí eu comecei a pensar, puta, mas quais as características que ele tem e que eu admiro? Aí eu comecei a ver, putz, o cara fala bem em público, o cara entretém a audiência, o cara tem vários amigos, o cara tem grana, o cara tá sempre rodeado de pessoas, o cara tem uma energia alta. E aí eu fui vendo todas essas características, ele fala bem em público, é desenvolto, eu fui vendo todas essas características e eu olhei e pensei em outras pessoas que eu admirava. Falei, cara, eles têm essas mesmas características. Só que daí eu vi que eu não tinha nenhuma dessas características. Eu sempre fui um cara introvertido, um cara que não fala bem em público, um cara de não ter muitos amigos, um cara de... Pô, não chegava nenhuma menina nas baladas, nas festas lá. Pô, teve vezes que eu fiquei mais de ano sem pegar ninguém. Caramba! Negócio era grandes ruim. Revelações negócio aqui, era ruim. Então, eu me sentia muito mal, assim. Eu sou um cara introvertido por natureza. Eu gosto de ficar ali na minha caverna, no meu quarto, na minha casa. Não sou um cara de sair. Então, são características totalmente opostas. Só que daí eu pensei, cara, eu tenho características opostas. Mas esses são os caras que eu admiro. Com essas características que eu tenho, eu não vou chegar lá. Então, eu tenho duas opções. Ou me mantenho aqui e vou ter uma vida blé, na minha visão. Tem gente que tem essas características, beleza. O importante é a pessoa estar feliz. Mas não era o que eu queria. E eu vi, cara, esses caras são esses caras que eu admiro. E aí eu comecei a olhar, putz, o que eu preciso fazer para desenvolver essas características? E aí, isso foi lá em 2012, eu acho, 2011, 10, 11, 12, sei lá, por aí. E foi aí que eu comecei a desenvolver. Foi aí que eu comecei a estudar. Comecei a ler livro, comecei a fazer curso, comecei a modelar. Eu comecei a ver, eu sempre falo que os lançadores, a maior qualidade de um lançador tem que ser a capacidade de fazer engenharia reversa. De tu ver algo e não alguém chegar e te explicar de por que as coisas são assim, mas ver algo e entender por que as coisas são assim. Então eu comecei a ver, putz, esse cara assim, ele é desenvolto, ele fala bem em público. Tá, beleza, por que ele fala bem em público? O que ele fala, que quando ele fala, a galera ri, a galera entende. Então, eu comecei a modelar muito essa galera, comecei a estudar. E aí, por causa disso, eu nunca me esqueço desse dia, com esse professor, com o Otávio Lebar Vechon, na sala. Foi nesse dia, esse foi um ponto, uma chave virada para mim. A partir daí, eu comecei a estudar. E aí, colocar em prática, porque é aquela... Não adianta nada você só estudar. Não adianta nada você só colocar em prática. Estudo, conhecimento e execução são dois remos de um mesmo barco. Ou seja, se você só estuda, você está remando só de um lado do barco. E aí o que acontece? Se você rema só de um lado do barco, você só fica em círculos.
Se você só executa e só rema de um lado do barco, também a mesma coisa, você só fica em círculos. Então, conhecimento e execução são 2 remos de um barco e por isso você precisa estar sempre remando com os dois. É claro que vai ter momentos que vai ter mais intensidade em um, mais em outro, e você não vai avançar numa linha reta, mas você vai ir para frente. E não vai ficar rodando de um lado para o outro. Então, para mim, são essas 3 pessoas que realmente marcaram minha vida com relação ao dinheiro. Sensacional. Léo, conta pra gente. Qual foi o maior tombo que você já levou? Cara, o maior tombo financeiro que eu já levei foi a ganância, né? A ganância é foda. Fê, eu sou o cara que cai no golpe. Eu acredito em tudo. E é muito bom porque na empresa a gente tem eu, o Norton, o Alexandre e o Túlio. Eu e o Túlio somos mais propensos, né, a acreditar em promessas de dinheiro fácil. Porque, vamos ser sinceros, promete dinheiro fácil e tal. Mano, todo mundo quer dinheiro fácil. Todo mundo quer dinheiro fácil. E, não existe dinheiro fácil. Cara, existe dinheiro fácil. Existe dinheiro mais fácil do que outros. Né? Então, vamos falar, a gente faz lançamento. Cara, dá trabalho, dá. Viramos à noite, sim. Mas, mano, a gente não pega ônibus para ir trabalhar, para ir para uma obra, para fazer cimento, para cimentar uma parada. Então não vem me dizer que um dinheiro que é ganho com o lançamento, é claro que tem muito esforço. Mas, é muito mais fácil do que ser pedreiro. Entendeu? Então, eu sempre acreditei que, sim, existe dinheiro fácil. Existe dinheiro mais fácil do que outro tipo de dinheiro. E por causa disso, tanto eu quanto meu irmão, caímos em muitos golpes. Mas é aquela. O homem sábio, ele testa a profundidade de um rio com um pé só. Ele não vai testar com os dois. Porque se o rio for fundo e ele for com os 2 pés, ele se afoga. Então, o que significa isso? Significa você, vi uma oportunidade de dinheiro fácil. Cara, qual que é o máximo que eu posso perder? Qual que é o máximo que eu posso ganhar? O máximo que eu posso perder vai me quebrar ou vai me deixar numa situação muito difícil ou não? Cara, estou disposto porque o risco de eu ganhar aqui é bem alto e vale a pena eu correr esse risco. Então, ao longo da minha trajetória, em alguns momentos, eu fiz investimentos e que eu vi, cara, não vou quebrar, não vou falir, não vou ficar devendo, mas se der certo, pode ser exponencial. E vários não deram certo. Conta um pra gente. Vários não deram certo. Cara, teve um que não foi golpe, assim, mas foi quando eu entrei no marketing multinível, que... Monavi? Monavi, mes amis. Monavi, mes amis. Mas, cara, eu gastei uns 10 mil reais no total. Hoje daria uns 20 mil. Mas, cara, eu sou muito grato a Monavi, porque lá foi onde eu mais aprendi sobre negócios, vendas e mindset. E eu não estaria aqui hoje se não fosse a Monavi. Não estaria como lançador, como empresário, né, por questão de desenvolvimento pessoal e por questão de ficar aquele tempo todo, aqueles 5 anos sem dar certo, me mantendo por causa do mindset que eu desenvolvi lá na Monavi. E também porque eu conheci o Fórmula de Lançamento através de um cara que me conheceu na Monavi. Né? Eu comprei o Fórmula de Lançamento com o objetivo de fazer lançamento para recrutar mais pessoas de forma online. E aí um cara lá que era do multinível de outra empresa vendeu o Fórmula como afiliado, que ele era aluno, e prometeu, quem comprar com o meu link vai ganhar uma plataforma para recrutar pessoas online. E aí, maluco, qual que foi? O cara vendeu, pegou a comissão dele, e a plataforma nunca nem vi. Vazou. E aí foi aquela, eu e meu irmão, a gente tinha dividido, R$4.500, o cara pegou os 1.500 dele e vazou. E aí a gente olhou, tem esse curso aí, que também era uma promessa de dinheiro fácil, né? De, ganhe dinheiro trabalhando na internet, ensinando as pessoas a fazer alguma coisa. É dinheiro fácil. É uma promessa de dinheiro fácil. A gente olhou, caímos nessa aí, tá, beleza. Agora estamos com o curso aqui, vamos fazer esse curso. E a gente fez esse curso. E aí fizemos e estamos aqui hoje. Então, nossa, o grande ponto o maior ensinamento, assim, não é dos tombos que tomei, mas o tombo, sempre saiba que pode tomar tombo, sempre analise os riscos e veja, cara, se eu cair aqui, eu consigo me levantar ou não consigo me levantar e qual que é o risco disso? Nunca teste a profundidade de um rio com os 2 pés. Excelente. Ô Léo, você citou aqui, fala de um livro que mais te impacta.
Cara, eu li muito livro de desenvolvimento pessoal. Toda a minha grana eu sempre botei até fazer os meus... Ali quando fizemos um lançamento, deu 200 mil para cada um, aí eu comecei a investir. Mas até lá, cara, toda a grana que eu ganhava era mastermind, mentoria, grupo, livros, cursos. Assim, o que mais mudou minha vida, tem muitos bons, tá? Pai Rico, Pai Pobre é muito bom. O Homem mais Rico da Babilônia é muito bom. Mas, cara, o principal, muita gente fala, e se muita gente fala, deve ser porque é bom mesmo. E, cara, mudou minha vida, com certeza. É Os Segredos da Mente Milionária. Eu li esse livro algumas vezes. Eu fiz o curso intensivo, né, o Millionaire Mind Intensive, o intensivo da mente milionária. Fiz em Berlim, quando estava no intercâmbio. Fiz em Varsóvia 3 meses depois, quando eu fui de carona com um cara lá, porque e entrei escondido, porque não tinha ingresso, não tinha grana para nada, mas falei, cara, preciso fazer isso de novo. Fiz em São Paulo e levei minha mãe e meu irmão, não levei meu pai, porque o bicho não quis ir. Mas levei. E foi o mais impactante, o conteúdo mais impactante que eu tive. E não só o conteúdo que eles entregam muito bom, como a forma. E aí, cara, tem uma parada massa que eu fiz, que eu acho que pode inspirar algumas pessoas. E claro que não é por causa disso que eu fiquei milionário, mas é uma coisa que eu fiz e eu acredito que tem, sim, impacto nisso. O Segredos da Mente Milionária, ele tem 27 frases no meio do livro. São 27 afirmações dos milionários. Beleza? E aí, o que eu fiz? Eu cheguei, abri um PowerPoint, escrevi uma afirmação por tela, né? Então eu fiz vários slides, slide branco com a afirmação escrita em preto. Botei a apresentação, gravei a tela e fui gravando a tela, fazendo um vídeo e lendo. Então aparecia a afirmação número 1, falava tal coisa, afirmação número 2, tal coisa. E aí gravei um vídeo, era um vídeo de 3 minutos e 40 segundos, por aí. E cara, todo dia de manhã eu acordava, eu ouvia esse vídeo e eu falava junto, eu repetia. Então eu ouvia a minha voz, eu repetia e repetia com energia. Porque cara, o que vai definir as coisas acontecerem é a energia que tu coloca nelas. Então, as palavras vão definir a maneira, as palavras com energia vão definir a maneira como tu se sente. A maneira como tu se sente vai definir a maneira como tu pensa. A maneira como tu pensa vai definir a maneira como tu vai agir. E a maneira como tu vai agir define a maneira, os resultados que tu tem. Então, palavras geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ação, e ação gera resultado. Sensacional. Gravou isso aí, produção? Tá gravando aí, Gustavo. Porra, muito bom, Léo. Excelente. Sensacional. Olha só, qual que foi a sua principal virada de chave na tua trajetória? Cara, essa é boa, hein? Minha principal virada de chave. Cara, minha principal virada de chave que foi quando eu comecei a ganhar grana. Eu tava no mercado digital ali já há 5 anos remando. Mas deu 2 meses dessa virada de chave, eu comecei a ganhar grana, tá? Que foi o seguinte, eu lembro, era maio de 2019. Eu tava jantando com a minha namorada, hoje minha esposa. A gente tava jantando aqui numa pizzaria em Pinheiros, que era bem na descida do nosso prédio. É aquela pizzaria hipsterzinha, que tu pega umas cadeiras de praia, senta ali na calçada e vai comendo e bebendo. A gente tava bebendo o Aperol Spritz e ela falando. E sabe, cara, acho que todo mundo com certeza já passou por isso. Quando a pessoa, teu namorado, teu namorado, quem for, tá lá falando e tu não tá ouvindo nada. Não tá ouvindo nada, tá pensando em outras coisas. E eu tava pensando o seguinte, nessa época eu fazia parte de um grupo de negócios e tinha uma galera de 18, 19, 20 anos que estavam ganhando grana, e eu não conseguia ganhar grana, E os caras fazendo, vendendo uns negócios errados, vendendo uns negócios meio nada a ver, fazendo os drop, não entregando produto, vendendo coisa de mentira, mas estavam ganhando grana. E eu sempre ouvi, nas palestras motivacionais, aquela assim, cara, faça o certo, bem feito, e o dinheiro será consequência. E, mano, eu tava fazendo há 5 anos e o dinheiro não era consequência. E eu olhava, pô, esse filho da puta aqui de 18, 19 anos, tô fazendo o errado, mas bem feito, então ganhando dinheiro. E aí foi nesse momento que eu pensei, cara, pô,
eles estão focando em ganhar dinheiro. Eu estou focando em fazer o certo, em mudar o mundo, em ter uma empresa autogerenciável, que era o que eu queria de longo prazo. Eu achava que o dinheiro ia ser consequência. E aí eu cheguei e falei, pô, mano, se esses caras estão focando no dinheiro e eles estão ganhando dinheiro, vamos lá, deixa eu tentar focar no dinheiro para ver se eu vou ganhar dinheiro. E aí, é claro, sem quebrar meus valores, sem quebrar meus princípios e vendendo só as coisas que eu acredito. Mas aí o que aconteceu? Enquanto antes eu focava em mudar o mundo, em ter uma empresa autogerenciável e todas aquelas coisas bonitas, e o dinheiro seria a consequência, eu inverti. Eu foquei em ganhar dinheiro, mas mantendo meus valores e a direção, e isso aqui iria acabar sendo consequência. Porque se eu ganhasse muita grana, eu ia estourar, ia atingir muito mais pessoas, ia melhorar o mundo, ia organizar minha empresa, ia ter uma empresa autogerenciável e tudo mais. E aí, nessa virada de chave, quando eu foquei em ganhar dinheiro, as coisas mudaram. Deu 2 meses dali que eu fiz o primeiro 6 em 7, 3 dias fiz o segundo 6 em 7, mais um mês bati o primeiro 1 milhão. Então, o pessoal fala, não foque em ganhar dinheiro. Cara, foque em ganhar dinheiro, mantendo os valores, fazendo a coisa certa, mantendo seus princípios. Mas sim, foque em ganhar dinheiro.